Sejam bem-vindos à nossa 11ª aula aqui do curso de TypeScript e hoje então nós aprenderemos a definir os nossos próprios types. Nós vamos criar os types ao invés de usar os types que existem aí no TypeScript. Então me acompanha aqui na tela para a gente criar o nosso tipo, certo? Então vamos criar o nosso tipo, pessoal. Type. Vamos colocar um tipo que ele vai envolver várias informações aí acerca do clima, tá? Então vou dar o nome dele de clima type. Ok? A gente coloca um igual aqui, abre chaves e beleza. O meu clima type, o meu tipo que vai ser que vai falar sobre o clima, o que ele vai ter? Então ele vai ter em primeiro lugar é o nome do próprio clima, então se ele está chuvoso, se está ensolarado, enfim. E aí isso daqui vai ser uma string, tá? Aí ponto e vírgula. Eu vou ter qual cidade de que a gente está falando, então a cidade envolvida aí, o clima ele pertence a uma cidade, né? Então eu vou dizer qual que é a cidade, e esse clima ele também vai ter, deixa eu pensar, a própria temperatura. Então vamos colocar aqui temp, ok? E aí isso aqui vai ser um number, ok? Então esse aqui é o nosso clima type. Agora eu posso declarar uma variável com esse tipo, pessoal. Então, por exemplo, const clima em SP, clima em São Paulo, na cidade de São Paulo. Como é que vai ser? Aí basta a gente ir elencando aqui todas as propriedades do nosso tipo aí que a gente criou. Realmente atribuindo aí os valores às propriedades desse nosso novo tipo. Então aí você tem o clima em SP, ele vai ter em primeiro lugar o clima. Na verdade eu esqueci de colocar o tipo aqui. Então qual que é o tipo do clima em SP? É do clima type. Pronto, agora sim, agora ele vai reconhecer aqui, ó, cidade, clima e temperatura. Então o clima aqui vai estar chuvoso. Vai ser uma string, ó, chuvoso. Chuvoso. E aí eu vou ter a própria cidade, né, em que isso está acontecendo. No caso aqui é São Paulo. E aí eu vou ter aqui também a temperatura. No caso vai estar 25,3 graus Celsius. Ok? Aí eu vou criar também o clima em Campinas, que será do mesmo tipo aqui, do mesmo clima type do clima em SP. Só que aí aqui vai ser clima Campinas. Olha que bacana. Então aí, tá pronto. A gente tem aí uma nova variável e essa variável está sendo baseada em um outro tipo, certo? Um tipo que nós mesmos criamos. Ao invés de ser string, ao invés de ser number, ele é do clima type, certo? Ou como você quiser chamar. E aí eu consigo acessar essas propriedades aí, ó. Console.log. Vamos colocar aqui clima em Campinas, ponto temp. O clima em Campinas vai estar aqui, ó, 30, aqui vai ser Campinas, e aqui vai estar ensolarado. Certo? Então aqui temperatura, clima em São Paulo aqui. Beleza, vamos mostrar a temperatura dos dois aí para a gente comparar. Aula 11.ts. Aí 25,3 graus Celsius para São Paulo e 30 graus para Campinas, que está ensolarado. Enfim, eu poderia acessar as outras propriedades dessa nova variável que eu cliquei, que eu criei. Mas vamos deixar assim porque já é suficiente. Mas daí vamos supor algo até mais complexo. Ó. Vamos fazer um negócio mais complexo. Vamos criar uma função construtora. Vamos criar uma função e essa função vai retornar um clima type ao invés de retornar uma string. Vamos fazer isso. Um function aqui. O nome dessa function vai ser criar clima. Nós vamos criar um clima aqui. Beleza. E aí o primeiro parâmetro será o próprio clima, que vai ser do tipo string. O segundo vai ser a cidade, do tipo string. E o terceiro vai ser temperatura, do tipo number. Ok? Isso daqui vai retornar para mim, então, uma variável, um valor do tipo climatype. Olha lá, perfeito. E aí aqui agora a gente escreve a nossa função e coloca um retorno para ela. Vamos colocar aqui return, por exemplo, aqui clima vai ser igual a clima. O clima aqui desse clima type vai ser igual ao clima que o usuário puser aqui no argumento lá, né? Quando ele vier aqui criar clima e puser, por exemplo, chuvoso, tá? Então, isso que eu estou dizendo aqui. Clima vai ser igual a esse. Vamos colocar aqui mais linhas, né? Facilitar a vida. Clima, cidade vai ser cidade. E temp vai ser temp. E já era.
Então agora a gente efetivamente está retornando algo do tipo clima type, ó, que beleza. E aí eu posso vir aqui e dizer clima type vai ser chuvoso, a cidade vai ser Taubaté e lá vai estar 35 graus Celsius. E aí eu poderia imprimir isso daqui no console. Perfeito. Ele retornou para mim o valor. Ele retornou para mim um valor e esse valor é do tipo clima type. E olha que interessante, se eu venho aqui no argumento e se eu puser aqui como string, ele vai reclamar, ó, justamente que eu estou violando o parâmetro aqui, beleza? Ou também se eu retornar algo que não faria jus ao clima type. Por exemplo, se eu disser que a minha cidade ela é um número, se eu disser que ela é 40, por exemplo. Opa, deu problema aqui, tá vendo? O tipo número não é atribuível ao tipo string. String da onde? String do clima type. Ó. O tipo esperado vem de uma propriedade cidade, que está declarada aqui no tipo, ó, no type, clima type. Perfeito, está funcionando. E aqui mesma coisa, se eu puser aqui, esse daqui vai ser uma string, ele vai reclamar a mesma coisa. Ele vai falar, ó, você tem aqui um tipo clima type, e o clima type exige que a propriedade temp, ela seja o quê? Seja um number, mas você está tentando colocar uma string, então tem alguma coisa errada, corrige aí. Aí você vem aqui e corrige, e acabou o problema, certo? Aqui também, cidade, ou melhor, aqui, cidade, pronto. Corrigido o problema. Olha que bacana. E também, o que a gente vê bastante é que a definição dos tipos podem estar em outros arquivos. Então, vamos supor aqui que eu tire isso daqui, ó, vai dar problema em tudo. Ó. O clima type vai deixar de existir. Perfeito. Mas, apertei Ctrl B aqui, percebam que eu criei um arquivo chamado clima.ts, né? Eu vou jogar aqui a definição do meu tipo. E aí aqui eu venho export default e aí clima type. E agora eu venho aqui e coloco um import. E aí ele vai pegar esse meu clima e vai agora implementar esse clima aqui. E tudo volta a funcionar. Olha lá, está tudo funcionando tranquilamente. Tanto é que se eu violar aqui de novo, ele vai dar erro de novo. Ó. Deu erro de novo. Aqui, ó, o clima type, ele encontrou, tá vendo? Então é possível você exportar. E aqui a gente pode ver que ele está falando de um erro, é porque a gente não pode exportar ele assim. Ó. A gente tem que exportar export type assim, ok? E aí aqui na aula 11 a gente coloca esse aqui entre chaves também. E aí tudo vai dar certo. Ó, a temperatura está string, ele está reclamando. Ou seja, ele reconheceu o tipo e está corrigindo quando eu violo o tipo, certo? Então isso está perfeito. Se a gente rodar de novo, ele roda. Perfeito. Bom, perfeito. Então aqui nessa aula a gente aprendeu como criar o nosso tipo, como exportar o nosso tipo e como importar o nosso tipo e utilizar ele no nosso arquivo. E essa questão da gente ter o nosso tipo separado do nosso arquivo principal, ela é mais comum do que parece. Que, por exemplo, muitas ferramentas do JavaScript foram desenvolvidas com JavaScript puro. E aí depois que veio e depois vieram as configurações TypeScript. Então você vai ter muitos pacotes que vêm sem os tipos, porque eles são puro JavaScript. Mas daí os tipos foram criados posteriormente. Então você precisa importá-los individualmente. Tá? E o exemplo disso é o próprio Express. Ó, a gente entra aqui no NPM para ver os pacotes, né, os pacotes aí do Node. E, por exemplo, você pesquisa Express. Ó, que bacana, Express. Beleza? Tudo... Não queria isso. Eu queria isso aqui, ó, Express. Ok, Express. Aqui está o pacote Express, 148 milhões de downloads. Mas aqui, veja, logo embaixo você tem os tipos do Express, ou seja, os tipos dele estão justamente separados do próprio pacote. Então você precisa instalar esses tipos também e posteriormente aplicar esses outros tipos, porque são tipos declarados, né? São novos tipos, igual esse que a gente criou aí do clima type. Mas a gente já volta nisso daqui num instante, no uso do Express. Mas deixa eu falar para vocês antes sobre a próxima ferramenta aí que nós vamos criar e que o TypeScript permite, que é a questão da interface. Nós vamos criar interface no TypeScript. Então espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima então para a gente aprender esse outro tópico.